O segundo livro das Crônicas. Introdução. Segunda Crônicas continua a história que é contada em Primeiro Crônicas. O livro começa com o reinado de Salomão, de 970 a 931 a.C., e termina com o decreto de Ciro, em 538 a.C., que permitiu a volta do povo de Israel para Jerusalém. É dividido em 3 partes. 1. Conteúdo, 2. A mensagem e 3. Autor e data. Depois da morte do rei Salomão, a nação se dividiu em 2 reinos, o reino do norte e o reino do sul, que é o capítulo 10. Daí em diante conta-se a história do reino de Judá até a queda de Jerusalém. Durante esses 345 anos, o reino teve 19 reis e uma rainha, um total de 20. Todos eles descendentes do rei Davi. O livro termina falando sobre o decreto de Ciro, rei da Pérsia, que deixou que os judeus voltassem para Jerusalém e reconstruíssem o templo. Como fala reino, talvez refere-se a reinado, tamanho de cidade ou estado num site país. Provavelmente é isso, precisa analisar o livro completo de 1º e 2º Crônicas. A introdução do primeiro capítulo, que se chama Salomão pede sabedoria a Deus. Também tem em 1 Reis 3, do 4 ao 15. A introdução. Depois de firmar o seu poder como rei de Israel, Salomão e o povo de Israel foram a Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e ali ofereceram sacrifícios ao Senhor. Naquela noite, Salomão pediu a Deus que lhe desse sabedoria e conhecimento para poder governar o povo de Israel. Deus respondeu: não somente lhe daria sabedoria, mas também riqueza e grande honra. Então, no capítulo 1, mostra que Salomão era um filho que sucedeu o pai em uma presidência. Ele já tinha as riquezas dele, era um homem honesto, trabalhador, e Deus respondeu às orações dele, quando ele teve que estar no lugar do pai, à frente da população. A resposta que Deus deu a ele, ao longo do tempo, que foram ele foi targeteado, né? Foi reconhecido como um merecedor, e veio a resposta das orações dele em um momento. Vamos ler então o primeiro capítulo. O rei Salomão, filho de Davi, conseguiu firmar o seu poder como rei de Israel, e o Senhor, seu Deus, o abençoou e fez o seu poder aumentar muito. Salomão ordenou a todos os comandantes de 1000 soldados, aos de 100 soldados, às autoridades do governo, aos chefes de família, enfim, a todos os israelitas, que fossem com ele até o lugar de adoração que ficava em Gibeão. Nessa cidade estava a tenda da presença de Deus, que Moisés, servo do Senhor, havia feito no deserto. A Arca da Aliança estava em Jerusalém, numa barraca que Davi tinha armado quando havia levado a Arca de Kiriat Jearim para Jerusalém. O altar de bronze que havia sido feito por Bezalel, filho de Uri e neto de Ur, estava em frente da tenda sagrada. O rei Salomão e todo o povo de Israel foram lá para adorar a Deus. Ali no altar de bronze, Salomão ofereceu a Deus em sacrifício 1000 animais que foram completamente queimados. Naquela noite, Deus apareceu a Salomão e perguntou: o que você quer que eu lhe dê? Ele respondeu: tu sempre mostraste um grande amor por Davi, o meu pai, e deixaste que eu ficasse como rei no lugar dele. E agora, ó Senhor Deus, cumpre a promessa que fizeste ao meu pai, já que me fizeste rei de um povo tão numeroso como o pó da terra. Dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa governá-lo. Se não for assim, como poderei governar este teu grande povo? Deus disse a Salomão: visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, bem ou honras, ou a morte dos seus inimigos, ou vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, mais bens e mais honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Então Salomão saiu do lugar de adoração, que ficava em Gibeão, onde estava a tenda sagrada, e voltou para Jerusalém, onde governou o povo de Israel. Essa é a primeira parte do capítulo 1. A segunda parte do capítulo 1 se chama As Riquezas de Salomão. Também está no primeiro livro de Reis, no capítulo 10, do 26 ao 29. E a introdução é: a promessa de
1.12 se cumpriu. Deus deu muitas riquezas a Salomão. A Bíblia fala sobre as riquezas de Salomão também. No capítulo 9, nós estamos lendo de 13 a 28. No livro de 1 Reis, lá no capítulo 10, de 26 a 29. E também em Mateus, no capítulo 6, no versículo 29. A segunda parte do capítulo 1 é: Salomão ajuntou 1.400 carros de guerra e 12.000 cavalos de cavalaria. Espalhou uma parte deles por várias cidades e deixou o resto em Jerusalém. Em Jerusalém, durante o seu reinado, a prata e o ouro eram tão comuns como as pedras, e havia tantos cedros como as figueiras bravas que existem nas planícies de Judá. Os agentes do rei controlavam a importação de cavalos de Masri e da Cilícia, e a importação de carros de guerra do Egito. Esses agentes forneciam cavalos e carros de guerra para os reis heteus e sírios, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Eu também estudei trade marketing, que é importação e exportação. Então, aqui na segunda parte, mostra que o ouro e a prata, naquele site local, país, região, tinha muito. Então, como tinha muito, era comum para quem morava lá. Então, as pessoas viajavam para lá até para ver a prata e o ouro ou para comprar. Nesta parte, mostra que Salomão também tinha conhecimento de trade marketing, que é importação e exportação. Então, ele usava uma das coisas boas que tinha lá em excesso, que tinha bastante, que era o ouro e a prata, para fazer importação de carros do Egito, e cavalo ele importava de Murti e da Sicília. Então, os cavalos e os carros de Salomão eram importados. E os valores, ele usava 600 barras de prata para cavalos e 150 barras de prata, vendendo cada carro por 600 barras de prata e cada cavalo por 150 barras de prata. Então, essa quantidade de carros e de cavalos, ele espalhou por toda, deixa eu ver se foi na cidade ou no país, várias cidades. Ele espalhou os carros que ele importou do Egito por várias cidades e os cavalos por várias cidades, e uma quantidade ele guardou em Jerusalém. Então, Salomão também tinha conhecimento de importação e exportação, que é trade marketing. Aqui mostra que é área de exatas e biológicas, porque os carros são da construção, engenharia, e os cavalos, o ouro e a prata, vêm do corpo de mãe terra, que é biológicas. Então, é a área de exatas, exatas, humanas e biológicas. É a área de exatas e de biológicas, nesta parte, que mostra que Salomão já era um homem que tinha as próprias riquezas, que era um homem trabalhador, honrado, e que Deus multiplicou muito para ele, porque nas orações dele, ao longo do tempo, o que ele pedia para Deus era mais conhecimento, para poder governar o povo daquela região, que também era um povo de Deus. Então, aqui na primeira parte, as respostas para Salomão neste momento, em que ele fica no lugar do pai na presidência, é esta. Deus disse a Salomão: visto que você pediu sabedoria e conhecimento para governar o meu povo, de quem eu fiz você rei, em vez de pedir riquezas, pedir bens, pedir honras, pedir morte de inimigos ou pedir uma vida longa, eu lhe darei sabedoria e conhecimento, e lhe darei também mais riquezas, mais bens e mais honras do que qualquer outro rei teve antes de você ou terá depois. Meditação da tarde, livro 2 Crônicas, versículos 1 até 17, que é o primeiro capítulo sobre quando Salomão pede sabedoria para Deus, e Deus o reconhece como um grande homem, e além do conhecimento que Salomão tinha pelo seu esforço, ele teve a sabedoria e o conhecimento para governar o povo. Deus também lhe deu mais riquezas, mais bênçãos e mais honras e mais bens. E aí inicia-se o segundo capítulo, que se chama O Acordo de Salomão com Irão.